Olá pessoal, vou fazer essa gravação aqui para explicar um pouquinho para vocês as questões que a gente está resolvendo na plataforma nossa, né, de matemática aí. Vocês estão observando aí que eu deixei na tela aí um cubo, né, que é para mim poder falar da primeira questão nossa aí no caso. No começo eu estava tentando gravar aqui. Eu estava pensando em gravar todas as questões num vídeo só, mas eu observei que não vai ser possível, porque daí eu tenho que explicar muito rápido algumas coisas que precisam de uma explicação mais detalhada nessas questões. Então o que eu decidi fazer? Fazer pequenos vídeos, cada um explicando uma ou duas questões no máximo, tá? De uma forma bem pausada, falando de cada questão, de cada detalhe, para que vocês compreendam bem. Então, essa trilha aí, no caso, a correção dela e a explicação de cada questão, eu vou fazer lentamente, aos pouquinhos durante a semana, e vocês vão acompanhando pelos vídeos. Eu sei que muitos já tentaram fazer as questões, né? Alguns erraram aí, estão com dúvida. Então por isso que eu vou fazer essas gravações aqui, para que vocês compreendam realmente as questões, para que vocês entendam o que está acontecendo em cada questão. Bom, então vamos lá, né? Considere o cubo representado a seguir, cujo volume é 4.096 centímetros cúbicos. Então tá aí o cubo. A primeira referência que é feito é o volume, né? Então deixa eu escrever aqui. Volume que é igual a 4.096 centímetros cúbicos. Essa é a primeira referência que a questão faz, né? Para a gente conseguir desenvolver a questão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é volume, né? A gente tem que ter um conceito bem formado do que seja a palavra volume, do que se trata o volume. Bom, se trata do seguinte: volume é uma medida, né? Então deixa eu escrever até aqui, ó. Volume é uma medida que a gente faz principalmente em sólidos, né? Em sólidos. O que vem a ser sólidos, né? O cubo é um exemplo de sólido. Outro tipo de sólido, se a gente pensar bem, ó, um cilindro. Se a gente pensar numa caixa d'água, por exemplo, em formato de cilindro, ela fica cheia d'água ali, né? Então, a capacidade de uma caixa d'água é medida de volume, né? Por exemplo, um balde, né? Se a gente pensar em um balde, vou tentar desenhar um balde aqui, ou uma panela, tá? Ficou parecendo mais aquela coisinha do cozinheiro do que um balde. Bom, mas faz de conta que é o balde. O balde também ele tem um volume, porque você consegue encher ele com água ali e você então está diante do volume do balde, no caso, do balde de água. Muito bem. Tendo essa noção do que seja volume, do que se trata volume, a gente vai partir para a questão do cubo. Para a gente poder saber o volume de uma figura dessa, de um cubo, basta a gente fazer a multiplicação da profundidade deste cubo, né? Medir aqui no caso, se a gente tivesse uma reguinha, faz de conta que essa canetinha azul, verde que eu estou utilizando aqui é uma régua. Então eu faço a medida da profundidade, faço a medida aqui da largura e faço a medida aqui da altura. E multiplico as três, eu encontro o volume do cubo.
Então, isso é muito importante que a gente perceba o seguinte, que no caso do cubo, estou acertando minha canetinha, ó, joia. No caso do cubo, essas três medidas são iguais, certo? E cada uma delas também pode ser chamada de aresta. Isso é uma aresta, isso é uma outra aresta, aqui também é aresta, aresta. Então toda figura sólida aí, não todas, né, mas a maioria das figuras sólidas tem arestas. Bom, e aí a pergunta é justamente essa: qual é o valor da aresta? Como eu disse, por se tratar de um cubo, todas elas têm que ter a mesma medida. Todas as arestas são iguais. São iguais no sentido de que têm a mesma medida, certo? São iguais. Bom, se elas são iguais, têm a mesma medida, então significa que eu vou multiplicar esta aresta vezes esta altura aqui e vai dar 4.096, que é o volume do cubo. Bom, então é isso que eu preciso pensar. Que número que eu vou multiplicar ele vezes ele mesmo, vezes ele mesmo mais uma vez, que a resposta vai ser 4.096. O método para descobrir esse número é o seguinte. Vou mudar de página aqui. 4.096. Opa, que risquinho torto. Fazer a fatoração do número. Como que a gente fatora um número mesmo? A gente vai dividindo pelos primos, né? O primeiro primo aqui é o número 2. 4.096 por 2, 2.048. Dividido por 2, 1.024. Dividido por 2, 512. Dividido por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 18. Por 2, 18, nada. Por 2, 16. 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Vou ter que subir um pouco aqui. Deixa eu só acertar essa. Eita. Agora o último 2 dá 1. Agora sim. Então aqui nós temos o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 elevado a 12. Porque se a gente multiplicar todos esses números 2, a gente vai ter justamente o 4.096, certo? Mas a gente não quer saber isso. A gente quer saber quais são os três números idênticos que, sendo multiplicados, vão dar justamente o nosso 4.096. Bom, aí basta a gente repartir essa turminha aqui em 3 grupos, né? E 3 grupos de quantos 2? 3 grupos de 4 número 2 no caso, né? Esse primeiro grupinho aqui, ó, depois esse segundo grupinho aqui e esse último grupinho aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 4, 16. A mesma coisa acontece aqui, ó, 16. E a mesma coisa acontece aqui, são 16.
Então, 16 vezes 16 vezes 16, 4.096 centímetros cúbicos. Isso aqui é muito importante, ó. Medida de volume sempre é cúbica, né? E então a resposta aqui, né? Eu estou grifando aqui o 4.096, mas a resposta não é essa. A resposta aqui é 16 centímetros. Ah, professor, mas não precisa do cúbico? Não. Por que não precisa do cúbico? Porque esse 16 aqui está representando uma parte aqui da aresta do nosso cubo, no caso, né? Deixa eu desenhar um cubinho aqui bem rapidinho para todo mundo conseguir visualizar. Então aqui, ó, esse 16 aqui é uma partezinha dessa. Depois esse outro 16 é outra, é a altura. E, olha lá, esqueci de um ali. E o outro 16 aqui, ó, por exemplo. Não ficou retinho o meu cubo, certo? E aqui também, ó, essa outra aqui de dentro mede 16 também. Então aqui mede 16 centímetros, aqui mede 16 centímetros e aqui mede 16 centímetros. Que multiplicando dá centímetro ao cúbico. Centímetro cúbico. Tranquilo? Então essa aqui é a resposta da primeira questão. Nós estamos com 12 minutos. Bom, eu vou fazer mais uma. A segunda questão é o seguinte. Deixa eu só já abrir aqui mais uma página nova. A segunda questão diz assim. Sob certas condições, a quantidade N de um tipo de bactérias de uma colônia pode ser calculada por meio da expressão N igual a 2 elevado a T. N é igual a 2 elevado a T. Então, esse N aqui significa o número de bactérias. É o tanto de bactérias que tem. E esse T aqui significa o tempo, em horas. Bom, diz o seguinte, por exemplo, se fosse, aqui um exemplo, tá? Só um exemplo. Se fosse 3 horas aí de tempo que essas bactérias estão agindo, por exemplo, né? Depois que você deixa essas bactérias agindo aí por 3 horas, o número delas vai ter aumentado por 2 elevado à terceira, que vai ser 8, uma quantidade de, diria 8 bactérias, ou 8 milhões de bactérias, 8 alguma coisa de bactérias. Agora, então se eu deixar por 10 horas, né, a minha quantidade de bactérias vai ser 2 a décima, tá? Se eu deixar essa colônia por exemplo, por 7 horas, então a minha quantidade de bactérias vai ser 2 elevado à sétima. Então é assim que a gente acha a quantidade de bactérias, elevando 2 ao número de horas que aquela bactéria fica agindo ali. Bom, muito bem. Agora vamos ver a pergunta. 2 experimentos estão sendo realizados com a bactéria N. Depois de decorridas 15 horas do início do experimento A, então veja bem, o meu experimento A deixou as bactérias por 15 horas. E 18 horas do experimento B. Então eu tenho o meu experimento B, que ficou quanto tempo? 18 horas. Muito bem. O número de bactérias do experimento B equivale a, tem um tracinho para a gente completar, o número de bactérias do experimento A.
Então aqui ele quer saber o seguinte. Bom, primeiro a gente sabe que a quantidade de bactérias aqui no experimento A é 2 a 15, porque ela ficou 15 horas. E a quantidade de bactérias no experimento B é 2 a 18. Por quê? Porque ficou 18 horas. Então isso já está calculado, a gente já sabe que o cálculo é esse. Quantas bactérias, né? O número de bactérias do experimento B equivale a quantas do número de bactérias de A. Então, quanto a mais que vai ter no B? Essa é a pergunta, certo? Quantas vezes a mais teremos em B? Olha, quantas vezes a mais que a gente vai ter é bem tranquilo de calcular da seguinte maneira. Se no A é 2 elevado a 15, isso aqui é no A. Se eu colocar 2 a 15 vezes 2, a gente sabe que é 2 a 16. Por quê? Porque 2 a 15 é 2 vezes 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 2. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Um câncer. 11, 12, 13, 14, 15. 2 a 15 é isso aqui, ó. É uma multiplicação de números 2, certo? Por 15 vezes. Se eu colocar mais um 2, vai ser 2 a 16. Vou até fazer de outra cor para todo mundo perceber bastante isso. Aqui estava a quantidade de bactérias do nosso experimento A. Se eu colocar mais um 2 aqui, dá 2 a 16. Se eu colocar outro 2 aqui, dá 2 a 17. Se eu colocar outro 2 aqui, dá 2 a 18. 2 a 18 não é o experimento B? Sim. Então, por quanto que a gente tem que multiplicar o A para ter o valor de B? A gente tem que multiplicar o A por 8. Se a gente multiplicar o A, que é esse aqui, por 8, a gente tem o tanto de B exatamente. Então, por isso que a resposta aí é 8 vezes. Tá joia? Bom, turminha, eu vou encerrar por aqui. Fazer 2 questões, eu acho que já é suficiente. Tá joia? Obrigado. Se quiserem, podem curtir aí o canal, inscrever no canal, que sempre vai ter questões aí, a gente sempre vai estar resolvendo. Tá joia? Obrigado.